Se você gosta de histórias de guerra que revelam heróis invisíveis por trás das linhas inimigas, já curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui os nomes esquecidos voltam a ocupar seu lugar na história. A vila de Bey-Luel, no norte da França, ainda era um lugar de silêncio e poeira após a guerra. As casas tinham janelas pequenas, as ruas eram estreitas, e o tempo parecia mais lento ali. Na última casa da rua Saint-Clair, morava Madame Elise Moreau, uma mulher franzina, de cabelos grisalhos presos num coque simples e roupa sempre com cheiro de sabão e cânfora. Todos a conheciam como a costureira. Passava os dias costurando vestidos e remendando fardas antigas. Parecia uma figura comum menos viúva, gentil, sem filhos. Mas, sob o assoalho do quarto, havia algo que ninguém jamais imaginava. Durante a ocupação nazista, Bey-Luel ficava entre duas rotas de suprimentos estratégicas. Muitos moradores foram presos por suspeita de colaborar com a resistência. Lais, porém, jamais foi questionada. Parecia invisível aos olhos dos soldados. Costurava para os alemães, ajustava uniformes e sorria timidamente ao receber ordens. Mas enquanto isso, pequenas linhas costuradas à mão nos bolsos internos carregavam códigos, coordenadas e mensagens ocultas. Era através de suas agulhas que a inteligência aliada recebia informações. E ninguém, absolutamente ninguém, suspeitava da modesta costureira. Seu disfarce era perfeito. Ela atendia a todos, inclusive oficiais alemães de alta patente, que a viam apenas como uma mulher submissa. Sua casa, sempre limpa e com cheiro de lavanda, escondia um dos principais pontos de escuta do norte francês. Um pequeno rádio de ondas curtas ficava oculto dentro de uma antiga caixa de costura. As mensagens eram enviadas todas as noites, em código Morse, sob o som de uma máquina de costura barulhenta. Menos ninguém suspeitava. Ela não usava armas, mas suas palavras salvas eram balas invisíveis, disparadas com precisão. O comando aliado conhecia apenas seu codinome, Violet. Recebiam suas transmissões há meses, mas sequer sabiam quem ela era fisicamente. As mensagens eram sempre diretas, sem emoção, com detalhes estratégicos valiosos. Comboio passando às 3, comandante ausente, quartel vulnerável. Explosivos armazenados no celeiro a leste. Sua precisão e frieza fizeram com que ela fosse classificada como agente ouro, mas ela nunca pediu nada e se recusava a ser extraída. Mesmo quando o comando ofereceu evacuação, enquanto puder costurar, posso lutar. Respondeu certa vez, no vilarejo. Ninguém nunca viu Lais perder a compostura. Uma senhora educada, que usava as mesmas sapatilhas há 10 anos, e tomava chá com ervas todas as tardes. Mas quando um jovem soldado britânico ferido apareceu em sua porta, sangrando e carregando papéis secretos, ela não hesitou. Oh, Esquendeu! Costurou sua ferida com linha médica e o manteve escondido por 3 dias. Durante esse tempo, continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. No quarto ao lado, o soldado escutava as batidas do rádio e os códigos sendo transmitidos enquanto o mundo seguia. Sem saber quem era Lais Moreau, com o avanço aliado no oeste da França, os nazistas começaram a evacuar cidades estratégicas. Mas antes, deixavam armadilhas, explosivos escondidos em casas, minas nas estradas e retaliações brutais. Quando soube que sua cidade seria um dos alvos, Lais mandou um aviso direto. Operação Terra Queimada em curso. Quartel abandonado às 22 horas, soldados recuando para leste. Ataque possível até o amanhecer. O comando agiu rápido. A informação permitiu a evacuação de 3 vilarejos e a neutralização de um armazém explosivo. A mensagem foi registrada como salvo por Violet 7, sem disparar uma arma. Seeker. Na noite da libertação de Bey-Luel, Liz ficou em casa. Não saiu para comemorar. Estava sentada à sua máquina, terminando um casaco de lã para um órfão. Na manhã seguinte, oficiais aliados bateram à sua porta com flores e condecorações. Ela os atendeu com calma. Vocês precisam de mim viva? Ou isso é só para foto? Pergunte. Quando o coronel a chamou pelo codinome Violet 7, ela sorriu pela primeira vez em semanas. Faz tempo que não ouço isso. E então, entregou pessoalmente a caixa de costura com o rádio. Como quem entrega uma peça terminada, costurada à perfeição, foi condecorada discretamente em Londres. Sem desfile. Sem discursos longos. Apenas uma sala pequena, um oficial de inteligência e uma medalha que brilhava menos que os olhos dela. Ela recebeu a Distinguished Service Medal, a Croix de Guerre da França e a Medalha de Honra da Resistência. Mas não quis ficar. Disse que seu lugar era com os escombros e as agulhas. Eu não lutei para ser lembrada. Lutei para que outros não fossem esquecidos. E retornou à vila. Continuou costurando. Só que agora, mesmo em silêncio, todos sabiam quem era Lais Moreau. Com o tempo sua história virou lenda local. Crianças passavam em frente à sua casa, apontando: é ali que morava a costureira espiã.
Mas Lais nunca dava entrevistas. Queimou cartas, guardou os rádios antigos e voltou ao anonimato. Só aceitou um único pedido: dar aula de costura na escola pública. E ali, entre linhas e botões, ensinava também códigos secretos. Um ponto longo, dois curtos. Era assim que deixava mensagens invisíveis nos bolsos dos alunos. A diretora, certa vez, perguntou por que fazia isso. Ela respondeu: porque às vezes, a liberdade vem costurada dentro de algo banal. Décadas depois, seu nome foi inscrito num memorial silencioso da inteligência militar. E embaixo, uma frase simples: Violet 7. Costurou liberdade onde só havia medo. Sua história, finalmente, passou a ser contada nos livros secretos dos serviços de espionagem. Mas para os moradores de Belo, ela sempre seria apenas Madame Liz, a mulher que consertava uniformes e mudava o rumo da guerra com uma agulha na mão. Ela provou que nem todo soldado empunha armas. Alguns empunham silêncio. E nesse silêncio, costuram o destino de uma nação. Se essa história está te prendendo, não esquece de curtir e se inscrever. Aqui, o passado ganha voz menos, mesmo quando foi treinado para o silêncio. Após o fim da guerra, a Europa tentou reconstruir-se entre escombros e fantasmas. Muitos veteranos retornaram às suas rotinas, outros se perderam na névoa do esquecimento. Lais Moreau voltou a viver em sua casa simples, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro da costureira, havia cicatrizes invisíveis. Ela passava as madrugadas em silêncio absoluto, olhando para o rádio desmontado na prateleira, como se esperasse um último código. Não era saudade da guerra menos. Era alerta. Ela sabia que os inimigos mudam de rosto, mas nunca desaparecem. Nos anos que se seguiram, Lais mantinha uma rotina impecável. Costurava durante o dia, ensinava aos jovens à noite. Mas algo havia mudado. Às vezes, ela parava diante da janela e olhava para o leste, como se ouvisse uma marcha distante. Uma nova tensão crescia na Europa. A Guerra Fria. Então, numa manhã chuvosa de outono, um envelope sem remetente foi deixado sob sua porta. Dentro, um retalho de uniforme soviético e um bilhete com um código que só ela reconheceria. UG 12 ativo. Solicita-se consulta com Violet 7. A guerra, ao que parecia, jamais terminava de verdade. Lais decidiu agir discretamente. Foi até Paris, sem informar ninguém. Usava agora óculos grossos e um lenço no cabelo, parecendo uma senhora qualquer. Mas nas sombras, encontrou velhos rostos, agentes aposentados, codinomes esquecidos, e um novo operador que não a reconheceu. Achei que Violet 7 estivesse morta, disse o jovem. Ela respondeu apenas: muitos acharam. Na sala de reuniões, mostraram-lhe um dossiê. Havia uma rede de espionagem soviética infiltrada nas zonas francesas de reconstrução. Procuravam arquivos do comando aliado, e precisavam de alguém que soubesse se mover, sem ser visto. Ela apenas fechou o envelope e disse: onde estão minhas agulhas? A nova missão era simples na superfície: infiltrar-se num ateliê de moda em Lyon, onde supostamente uma costureira ucraniana usava as encomendas para traficar microfilmes. O comando queria alguém que se parecesse com uma civil comum, sem suspeitas. Lais foi perfeita, voltou a costurar profissionalmente. Agora em meio a tecidos finos e clientes ricos, usava linhas específicas para marcar peças suspeitas e códigos nos bordados para enviar recados. Quem recebia suas mensagens achava que vinham de um agente atual. Mal sabiam que quem os guiava era uma mulher que já derrotara um império. Costurando, durante meses, Lais fingiu não notar os olhares da espiã rival. A tal costureira ucraniana, chamada Irina, era jovem, astuta e desconfiada. Testava suas funcionárias com perguntas estranhas e pressionava por prazos impossíveis. Mas Lais era paciente. Um dia, Irina se aproximou e comentou: seus pontos são antigos. Estilo militar, talvez? Lais apenas sorriu. Aprendi quando Paris estava em ruínas. Irina não respondeu. Mas naquele momento, o jogo mudou. As duas sabiam. A Guerra Fria entre linhas e tesouras havia começado. E só uma delas sairia com a missão cumprida. Com o tempo, Lais identificou o esconderijo dos microfilmes. Estavam costurados no forro das malas entregues por clientes russos. Conseguiu interceptar 2 e os enviou aos aliados. Mas Irina já desconfiava. Uma noite, Lais encontrou um bilhete no seu armário. Sei quem você é, Violet. Era o suficiente para soar o alerta. O comando mandou uma equipe para extraí-lo imediatamente. Mas Lais recusou. Disse que só sairia quando desmantelasse a rede inteira. Não entrei nessa para fugir. E então, como em 1944, voltou a operar sozinha. Na sombra, e mais uma vez, armada apenas com agulha, linha e tempo. No dia seguinte, Irina sumiu. Desapareceu sem rastros.
As malas pararam de chegar. O ateliê foi investigado, mas encontraram apenas uma única peça deixada no estoque. Um vestido preto, sem destinatário, com um bordado delicado no forro interno que dizia risco neutralizado. A ameaça foi desfeita por alguém que vocês esqueceram. A mensagem foi recebida no comando com estupefação. A agente do relatório? Violet 7. Missão cumprida. E mais uma vez, Lais sumiu, sem esperar agradecimentos. Apenas um trem voltou a Balewell e continuou suas aulas de costura, como se nunca tivesse saído. Anos se passaram. Agora já com mais de 80 anos. Lais estava visivelmente mais frágil, caminhava com uma bengala fina e precisava de óculos para enfiar a linha na agulha. Mas sua mente permanecia afiada. Uma jovem jornalista chamada Elise descobriu sua história num arquivo e decidiu escrever um artigo. Foi até a casa dela. Pediu uma entrevista. Lais recusou. Não escreva sobre mim, escreva sobre o que eu impedi. Mas ao ver o entusiasmo da jovem, cedeu uma única frase. Ser invisível foi a minha arma. E o silêncio, meu maior escudo. A frase virou o título do artigo. E viralizou. O artigo gerou repercussão. Cartas começaram a chegar. Antigos agentes da inteligência reconheceram a assinatura dos relatórios. Uma fundação de história da espionagem pediu para registrar sua história. Mais uma vez, ela recusou. Mas Elise insistiu, pedindo que ao menos deixasse os documentos para estudo futuro. Lais entregou então uma caixa lacrada. Com a inscrição, abri somente após minha última costura. Ela sabia que seu tempo estava terminando. E quando, certa manhã, não apareceu para a aula, todos sabiam. Violet 7 havia costurado sua última linha. No enterro, ninguém usou preto. Todos vestiam roupas costuradas por ela. Alunos, vizinhos, antigos colegas de missão. Elise levou a caixa até o Museu Militar e a abriu. Dentro, havia documentos, mapas, fitas e uma única carta com a frase: a guerra me ensinou a ser invisível. Mas se a história quer me enxergar, que o faça com os olhos certos. Hoje o nome de Lise Moreau está entre os agentes mais condecorados da história da espionagem francesa, mas em sua lápide está escrito apenas costureira. Porque foi com essa palavra que ela enganou o mundo e o salvou. Ponto por ponto. Se essa história prendeu você até aqui, curta agora mesmo e inscreva-se no canal, porque histórias como a de Violet 7 precisam ser costuradas na memória de todos. A caixa deixada por Lise Moreau tornou-se objeto de estudo no Arquivo Nacional de Estratégia. Dentro dela havia mapas com marcações minuciosas, tecidos com padrões bordados que formavam códigos e até agulhas com ponta de carbono, adaptadas como dispositivos de microfilmagem. A inteligência francesa declarou oficialmente Violet 7 foi responsável por 17 operações confirmadas, entre 1942 e 1963 nenhuma falhou. A revelação causou comoção. Como pôde uma mulher, sempre vista como discreta, ter operado com tamanho alcance por tanto tempo sem ser descoberta? Simples, porque ela fazia o extraordinário, escondido no ordinário. O Museu de Inteligência francesa dedicou uma ala permanente em sua homenagem. A agulha invisível, o legado de Lise Moreau. No centro da sala, havia sua antiga máquina de costura, restaurada, ainda com manchas de óleo e etiquetas antigas. Ao lado, um painel interativo explicava como ela costurava mensagens em bainhas, etiquetas internas e até botões ocos. Crianças se espantavam. Ela usava a linha para lutar contra o inimigo? E os professores respondiam: sim, e nenhuma. Linha dela foi costurada por acaso. No aniversário de libertação da França, um desfile militar silencioso passou por Balewell. Na frente, não havia tanques, nem bandeiras, menos apenas um grupo de jovens costureiros e costureiros, cada um com uma fita vermelha no braço. A homenagem era simbólica. No final da rua, uma estátua foi inaugurada. Mostrava Lais sentada, com a agulha na mão, mas olhando em direção ao horizonte. A placa dizia: ela não disparou tiros, ela disparou decisões. E no pedestal, em letras pequenas, Violet 7. Invisível, até que o mundo estivesse seguro. O legado de Lise influenciou mais do que homenagens. Inspirou novos métodos de codificação têxtil, hoje usados em tecnologias modernas de linhas que reagem a calor, tecidos com microchips ocultos e etiquetas que contêm informações binárias. Tudo partindo dos princípios artesanais da velha costureira. Um engenheiro de segurança declarou em uma conferência: ela fazia com linha U, que hoje fazemos com fibra ótica. Lise estava 100 anos à frente. E, por mais técnico que fosse o público, todos se levantaram em silêncio ao final da apresentação. A velha senhora de Balewell tornara-se uma lenda tecnológica. Enquanto isso, a jornalista Elise publicou um livro, Ponto Invisível,
A Mulher que Costurou a Paz. O livro trouxe à tona relatos inéditos, incluindo trechos do diário pessoal de Liz. Num deles, ela escreve: cada costura era uma escolha, cada nó, um risco, mas se eu tivesse gritado, teria sido pega. Então, costurei em silêncio. O livro virou best-seller, e nas escolas, passou a ser leitura obrigatória para os jovens que estudavam história moderna. Muitos deixavam mensagens. Em seu túmulo, obrigado por nunca ter gritado. Arthur, o mesmo jovem, salvo por Liz durante a ocupação, agora era um senhor de idade. Ao ler o livro de Elise, escreveu uma carta comovente que foi publicada em jornais europeus. Ela me salvou com linha e coragem. Eu nunca esqueci. E agora, ninguém mais esquecerá. Com isso, veteranos da resistência passaram a reconhecer a importância dos agentes invisíveis. O nome de Liz foi inscrito no Hall Internacional de Operações Secretas, um reconhecimento concedido a apenas 12 pessoas na história des 12. Apenas uma era mulher e costureira. Foi então que a escola pública de Baylor mudou de nome. Passou a se chamar Instituto Técnico Violet Morrow, em homenagem à agente e sua missão. Lá, ensinava-se costura, sim, mas também criptografia, codificação visual, táticas de infiltração não letal e história das guerras silenciosas. Na entrada do prédio, uma frase em letras douradas, com uma linha, ela segurou o tecido. Elise foi convidada para discursar na inauguração. Ela terminou dizendo: hoje, os novos soldados usam dados e drones, mas a primeira revolução foi feita com tesoura e coração. Mesmo com todas as homenagens, Liz Morrow permaneceu um símbolo de humildade. Não havia retrato sorrindo, nem discursos inflamados, apenas imagens dela concentrada, em silêncio, costurando. Seu rosto virou símbolo de uma força que não precisava de ruído. E mais que isso, virou a referência de todos os agentes que operavam em silêncio pelo bem maior, nas academias militares modernas. Ela foi oficialmente reconhecida como a matriarca das operações não armadas. E em uma prova final da escola de inteligência, há uma pergunta obrigatória: o que faria Violet 7 neste cenário? Certa vez, Elise foi convidada a uma base secreta onde treinavam novos agentes da inteligência francesa. Não se principal. Havia um mural com as figuras históricas mais reverenciadas da espionagem. Ao centro, entre muitos homens, uma única mulher, Liz Morrow, a costureira invisível. Ao lado, uma de suas frases favoritas estava esculpida: o que é invisível pode ser o que mais sustenta. Elise chorou em silêncio. Não por tristeza, mas por orgulho. Sabia que aquela mulher franzina, sentada com a coluna ereta e a agulha na mão, agora guiava centenas, mesmo após a última costura. Hoje, turistas visitam a cidade de Baylor, não apenas pela história da guerra, mas para conhecer a casa da costureira. No pequeno museu, onde antes era o ateliê, há uma placa com as palavras finais que ela escreveu em seu diário. O segredo da força está em não ser notado até que seja impossível ignorar. Liz Morrow, a mulher que todos achavam ser apenas uma costureira, provou que coragem pode vir embutida nos tecidos mais simples, e que, ponto por ponto, a liberdade pode ser bordada. Hoje, ela descansa em paz, mas seu fio ainda costura lembranças no coração da história.